Olá pessoal, aqui é a doutora Manuela e hoje a gente vai falar sobre efeito sanfona. Polêmico, né? Eu duvido que alguma mulher ou algum homem que começou a fazer aquela dieta restritiva não teve o efeito sanfona, que era perder muito peso, mas depois reganhar esse peso ou até ganhar mais do que já estava antes. Então hoje eu vou explicar como funciona e como prevenir, como fazer isso não acontecer de novo para você ter um emagrecimento definitivo e duradouro, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que o nosso corpo ele não quer gastar gordura. Exatamente. Todo aquele estoque de gordura ele quer manter, porque se ele entrar num período de inanição, que é um longo período sem comer, ou então em estresse, ele tem aquela reserva para usar. Então, na verdade, ele vai tentar poupar de qualquer jeito as nossas reservas de gordura, tá bom? Mas como que ele faz isso? Bem fácil de entender, ele vai diminuir o nosso metabolismo basal. Doutora, o que é esse metabolismo basal? Bem fácil de entender, gente. Metabolismo basal são as calorias que o nosso corpo gasta para se manter funcionando. Então, se você ficar deitado na sua cama o dia inteiro, sem fazer exercício físico, sem levantar para nada, sem mexer um músculo, é a caloria que ele gasta para você funcionar, para você continuar respirando, transpirando, o seu coração batendo. Então tudo isso gasta caloria. E o nosso corpo ele tem ação sobre essas calorias, ele tem um efeito sobre essas calorias e ele consegue diminuir. Então quando a gente diminui muito a nossa ingesta calórica, o nosso corpo acaba diminuindo também o nosso metabolismo, tá bom? Então olha aqui, um exemplo que eu vou dar. Se nós diminuímos 30% da nossa ingesta, sim, o nosso corpo consegue diminuir também 30% ou mais da queima. Ele tenta poupar essas calorias. E aí que a gente começa com dores de cabeça, cansaço, unhas fracas, aquele sensação de desmaio, justamente por causa disso, porque a gente fez um déficit calórico muito grande. A gente está ingerindo muito menos calorias do que devia. Então, olha aqui que legal. O nome disso é termogênese adaptativa. O nosso corpo se adapta ao que a gente está ingerindo, porque é muito pouco, e acaba baixando a quantidade de caloria gasta. Só que vocês têm que concordar comigo que quando a gente começa a fazer uma dieta muito restritiva, comer muito pouco durante o dia, ou então ficar longos períodos sem comer também, o nosso corpo começa a ficar fraco, né? E a gente também não consegue manter isso por muito tempo. Você não consegue manter uma dieta com 500, 600 calorias no teu dia por um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, um ano. É impossível. Uma semana, 2 semanas, no máximo um mês estourando, ok. Mas mais do que isso não. Então a gente acaba retornando comer o que a gente já comia antes. Uma quantidade de caloria razoável. E aí olha o que acontece. A gente diminui a nossa ingesta calórica, perde peso. Dá certo? Eu não tô falando que não dá certo. Faz a diminuição de calorias, vai perder peso. Porém, o nosso corpo faz o que para compensar? Diminui a taxa de metabolismo basal. Então, se você ingeria 2.000 calorias, baixei para 1.000. Tirei aqui 1.000 calorias, né? O nosso corpo vai fazer o quê? Baixar o nosso metabolismo também. Então, ele que gastava 2.000, vai gastar 1.000 ou até 900. Porque como ele quer poupar, ele vai até baixar menos a caloria do que você já estava ingerindo. Tá bom? E olha como é que pode. A gente volta a comer normal, mas o nosso corpo continua gastando muito menos. Então o que acontece? A gente reganha peso de novo ou até mais. Porque lembra que eu falei que tanto o metabolismo ele tenta se igualar, quanto gastar menos calorias ainda para continuar poupando. E é isso que é a termogênese adaptativa, ok? Então, quando a gente fala de dieta, não pense em dieta como se fosse alguma coisa curta, duradoura ou então muito sofrida. Nosso déficit calórico ideal tem que ficar ali entre 500, 600 calorias no máximo. Só que você pode levar isso a um longo prazo para continuar perdendo gordura ao longo do tempo. Ok? Sem muito esforço, sem muito sacrifício. Agora, se você for cortar metade ou mais da metade das calorias que você já comia num dia, aí sim o seu corpo vai sentir. Então tente não só diminuir calorias, mas trocar essas calorias, comer calorias de coisas boas, cortar o açúcar, cortar a farinha de trigo, comer mais frutas, vegetais, proteína. Pode comer proteína, não tenha medo das proteínas e das gorduras. Então lembre-se disso. Se você tem um déficit calórico muito grande, se você para de comer tudo no seu dia, se você corta tudo e faz uma restrição de alimento e de comida, o teu corpo se adapta a isso.
e aí ele vai tentar gastar o menos possível, vai colocar o teu metabolismo lá embaixo, vai sofrer aquelas consequências da dieta, como dores de cabeça, aquela coisa que a gente já sabe, só que depois, quando você voltar a se alimentar normalmente, o seu corpo vai ganhar toda essa gordura de novo, tá? Então lembre, um déficit de 500, 600 calorias, mas calorias boas. Troque as calorias ruins por calorias boas, saudáveis e que isso seja mantível. Não pense como uma dieta, mas pense como um estilo de vida.